Amados, eu vim aqui nesta noite para compartilhar a palavra de Deus e também trazer algumas experiências de tantas que Deus tem nos dado. Mas eu quero dizer para vocês, assim como vocês já foram muito abençoados através do louvor, através daquela oração de entrega, de batalha, mas eu quero dizer que Jesus, Ele quer fazer algo poderoso na sua vida. Esse Jesus que é maravilhoso, esse Jesus que é vivo, Ele é real, Ele está vivo, não está morto. Ele não só quer, mas Ele pode, Ele não só quer e pode, mas Ele vai fazer algo poderoso na sua vida nesta noite, se tão somente você crê, se tão somente você abrir o coração para a palavra de Deus. Então, nós estamos aqui realmente para adorar e para pregar a palavra de Deus. Eu me sinto honrado mesmo, privilegiado de poder estar aqui com vocês, para abençoá-los, em nome do Senhor Jesus. Bem, amados, no mês de janeiro, vocês estão falando sobre o tema, cujo tema é cheios de esperança no poder do Espírito Santo. E como base desse texto, está lá em Romanos capítulo 15, versículo 13, que diz: ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz, em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Amém, amados? Aqui está esta palavra, o Deus de esperança. E esse Deus, nosso Deus de esperança, esse Deus que um dia, como nós já ouvimos, vocês já ouviram por várias vezes, o projeto eterno de Deus é de ter o que é mesmo? Uma família muito grande, com muitos filhos semelhantes ao Senhor Jesus. Isso significa, Deus precisa de uma casa para morar. Deus estabeleceu esse projeto no coração dele, criando o homem, segundo a sua imagem, a sua semelhança, para que através do homem e mulher eles pudessem agora manifestar a presença e a glória e o poder de Deus. Outra coisa, para que através do casal pudesse ter filhos, uma descendência de piedosos, e também poder governar a terra, administrar com juízo e com justiça. E que esse Deus poderoso possa me usar nesta noite, apesar de mim, para abençoar os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Nós vimos que no começo, quando Deus cria o homem à sua imagem, à sua semelhança, nós vemos que Ele fez com um propósito. Nós já dissemos aqui, mas houve a queda. O homem pecou, e toda a humanidade pecou. Toda a humanidade pecou, mas Deus envia Jesus Cristo. Deus, Ele não fica de braços cruzados. Deus, esse Deus de esperança, Ele também nos enche de esperança. Ele não ficou de braços cruzados, mas Ele teve uma atitude. Ele enviou Jesus Cristo, o sacrifício de Cristo, e Jesus, ao morrer naquela cruz, sendo vero Deus, ou seja, Deus, porque Ele não tinha natureza perversa, que é uma palavra em latim, vero Deus, vero homem, ou seja, Ele não tinha natureza perversa, mas Ele tinha uma natureza humana. Ele veio a este mundo, e Ele morreu naquela cruz, e nós morremos com Ele também. Morremos para o pecado, para o diabo, para o inferno, e Jesus, no poder da ressurreição dEle, nós ganhamos um novo coração. Nós ressuscitamos com Ele, e nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Quantos estão assentados com Cristo Jesus? Levante a mão. Isso pela fé, amados, a palavra de Deus diz, e nós precisamos tomar posse disso, crer nisto. Mas, amados, este mesmo Deus, esse mesmo Jesus, que morreu por nós, lá na cruz, Ele conta-nos uma parábola, um paralelo. Lá no livro de Lucas, capítulo 15, eu quero trabalhar um pouquinho com vocês nesse texto, de Lucas, capítulo 15, no versículo de número 8, até o versículo 10, ele conta uma parábola. Jesus, na sua forma profunda e eficaz de ensinar, ele conta então essa parábola, para tornar seu ensino compreensível
a todas as pessoas. E no versículo de número 8 ele diz assim: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa, busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Uma outra versão que eu estava vendo, estava pesquisando, diz a dracma que eu tinha perdido. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Meus queridos, esse texto aqui, ele fala de uma mulher que perdeu, ela tinha 10 dracmas, ela estava muito feliz. Mas, de repente, ela perde uma dracma, ela perde um valor, uma moeda, né, uma moeda monetária, um valor monetário grego. E ela, então, ela fica triste. E aquela mulher, ela perdeu um valor. E aí eu quero trabalhar um pouquinho nessa questão, que os maiores valores que nós perdemos dentro da nossa casa. Por exemplo, alguém já perdeu algo de valor um dia? Quantos já perderam algo de valor um dia? É triste, né? Não é verdade? E você procura até encontrar, e encontrando, é uma alegria muito grande. Foi o que aconteceu com esta mulher. E muitas vezes, nós perdemos o valor do relacionamento, da intimidade com Deus. Aquela intimidade, quando nós nascemos de novo, quando nós ganhamos um novo coração, a gente busca o Senhor com intensidade, a gente valoriza isso, mas ao passar do tempo, a gente vai acostumando com a vida, já não busca tanto. É um valor que nós precisamos, amados, procurar. E uma palavra que me chama muita atenção, né, desta mulher, é que quando ela perde este valor, isso traz tristeza, mas trouxe alegria quando ela disse: achei a moeda, achei. E nesta noite você vai achar valores perdidos, em nome do Senhor Jesus. Vai te trazer tanta alegria, tanta alegria. Por exemplo, um valor que às vezes tem se perdido dentro da casa é o homem. O líder da casa não sabe do seu papel. Perdeu o seu valor como um profeta. O que um profeta faz? É aquele que fala da parte de Deus, é o arauto de Deus, é o porta-voz de Deus. Ele traz Deus à família através da palavra de Deus. E este valor tem se perdido muitas vezes dentro de casa. Ele não lê a palavra com a família, ele não traz um versículo, não fala da palavra, não fala do amor de Deus. Nesta noite, quantos casados nós temos aqui, amados? É um valor que a gente precisa recuperar, precisa procurar. E você vai encontrar, em nome do Senhor Jesus. Ele também, como um sacerdote, o que um sacerdote faz? O sacerdote é aquele que não só pleiteia a causa de Deus, o profeta é aquele que traz Deus à família, mas o sacerdote leva Deus, a família a Deus através da oração, mas também ele ensina a palavra, ele senta com seus filhos, ele ensina a palavra. E também o homem perdeu o seu valor de ser um provedor, de ser aquele rei dentro da sua casa. Aquele provedor das necessidades básicas da família. O provedor não é só questão material, mas é um provedor em todas as áreas. Nós, homens casados, nós temos responsabilidades, não só na questão de trazer o suprimento financeiro, mas também de trazer o suprimento espiritual e emocional para a nossa família, como homens casados que somos. Mas aqui nós falamos para um público misto, né? Homens e mulheres e jovens, mas eu estou falando primeiramente com os casados. Amados, cuida bem da sua esposa, cuida bem da sua mulher, olha para ela, vê o que está faltando, libera dinheiro para ela, gente. Libera o cartão de crédito. Oh, Jesus, tem misericórdia. Como diz alguém, miseriqueima, né?
Não deixe ela colar sua dentadura com Durepox, por favor. Vê a escova de dente que não escova mais nada, tá? Já virou um negócio. Olha o sapato da sua querida, da sua amada, cuida bem dela. Um outro dia eu estava ministrando, não sei, né, Tadeu? Acho que o Tadeu estava lá em Suzano, acho que foi lá, não lembro. Eu disse, irmãos, homens, liberem o cartão de crédito para a esposa. E aí o pessoal diz, fala Jeová, oh, glória a Deus, os homens olhando para mim assim, não gostando muito. Aí alguém falou, não sei se foi o Tadeu, disse que uma irmã, uma mulher, ela perdeu o cartão de crédito que o marido havia dado para ela, a ela, e ela então ficou preocupada. Aliás, ela foi roubada. E ela falou para o marido, por favor, vai lá no banco cancelar o cartão de crédito, porque eu fui roubada e tal. E o marido falou, aham, legal. E o marido não foi. Na outra semana, sabe a mulher como é que fica? Ela fica ali, né? Fica ali instigando. Você já ligou? Não, não liguei, mas liga. Por que você não ligou? E ele disse assim, sabe, é que o ladrão está gastando menos que você. Coisa feia, né? Fazer isso com as mulheres. Coisa horrível. Amados, uma coisa que nós precisamos também procurar o valor da doçura. Você já viu uma pessoa amarga? É duro você ficar perto de uma pessoa amarga que só reclama, que reclama de tudo. Você está perto, você não tem vontade de estar perto. Seja uma pessoa dócil, perde a doçura, perde a beleza. E certa feita nós tratamos com um casal lá em Guarulhos, e ele não estava cuidando muito bem, ele era muito ríspido, muito bruto, estúpido com a esposa, ele não abria a mão. Amados, aquilo ali me chocou tanto, lógico que eu já fiz vários aconselhamentos, mas aquele dia eu tive que pegar aquele camarada lá no escritório, falar com ele, depois fui à casa deles, eu e minha esposa, trabalhamos com aquele casal. Esse moço estava com um problema muito sério com a esposa, e um dia a esposa falou assim, olha, eu vou ter que falar para os pastores, eu não aguento mais viver com você desta forma. Aquele moço foi capaz de comprar, ele tinha uma moto, acho que era uma Halliday, é isto, uma moto 1.200 cilindradas, e ele comprou um óculos escuro para ele, pagou R$700 na época, mas não foi capaz de dar R$150 para a esposa dele comprar um sapato. Meus irmãos, isso eu fiquei tão, assim, uma indignação santa, que eu me emocionei, eu falei, isso é um absurdo você fazer isso com a sua esposa. Você vai perder o seu casamento. Você é estúpido, você precisa ser uma pessoa dócil, você precisa amar sua esposa, tratar sua esposa com carinho. Você precisa cuidar da sua esposa, senão você vai perder. E aquele moço, ele não nos ouviu e acabou mesmo perdendo o seu casamento, porque ele não quis nos ouvir. Isso é triste, amados. É um valor que precisa ser resgatado. Resgatar também esse valor do respeito. Falta respeito às lideranças, falta respeito aos dirigentes de célula, falta respeito à liderança pastoral, falta respeito aos professores, ao governo, e nós reclamamos de tudo. Precisamos resgatar estes valores, amados. Admiração. Você admira o seu líder de célula? Você admira o seu pastor? Você admira os seus pastores? O líder, ele tem que causar admiração ao o discipulador tem que causar admiração ao discípulo. E o discípulo tem que admirar de tal forma que ele é capaz de dizer, quando eu crescer, eu quero ser como meu líder. Como é que está a sua vida, meu irmão? Resgatar também o culto doméstico. Esses dias nós estávamos todos juntos, imagina uma casa lá são 2 genros e 2 noras, e 8 netos e 4 filhos, imaginam, todos ali juntos, é uma loucura, santa, gostosa, e nós estávamos fazendo o nosso culto doméstico, é o momento da gente estar junto, a gente conversar, tirar um tempo mesmo,
E nós estávamos fazendo nosso culto doméstico, e naquele dia o Fernando estava dirigindo, e ele leu lá João 15, versículo 15, que Jesus nos chamou de amigos se nós fizermos o que Ele manda. Vocês sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E aí ele perguntou para cada uma das crianças, escuta, você vai dizer, você vai falar o nome de 2 amigos, e você não pode falar, as pessoas estão aqui, não vale, mas de 2 amigos. E aí um foi falando, olha, meu amigo é esse, minha amiga é essa, e tal. Chegou no Natan, o filho do Renato, da Simone, e diz assim, o meu amigo, eu tenho 2 amigos, um é o Rafael e o outro é o pastor Carlos Alberto. Gente, quando ele falou aquilo, eu me emocionei, por quê? Nós não ensinamos isto a ele. Nós não ensinamos. Não foi uma coisa dirigida, olha, diga isso, não, mas ele falou do coração. É isso, amar, resgatarmos valores. Nós precisamos pensar na nossa próxima geração. A nossa geração, o que é que nós estaremos falando? Falando o quê? De como, de que forma? Cuidando da nossa família, mostrando dentro da visão a nossa aliança que nós temos, a tríplice aliança com Deus, com a visão, com o nosso pastor. Se nós realmente não buscarmos, procurarmos este valor, a gente vai perder esse valor, amados. A gente vai estar falando outra coisa, menos isto. E aí foi indo, o Fernando foi perguntando, aí a Manuela, filha do Fernando, a pequena, disse, a minha amiga é a Nina e a pastora Sueli. Ninguém ensinou, ninguém mandou a falar isso. Mas para nós é tão legal. E eu conversando com o Beto sobre o pastor Carlos Alberto, o pastor Carlos Alberto, eu disse para ele falou, pois é, Diniz, porque você ensinou isso para os seus filhos, e os seus filhos estão ensinando para os filhos deles. Eu disse, Beto, pastor, outro dia alguém disse que eu já era um homem bem-sucedido, porque todos os nossos filhos já estão na comunidade, estão servindo ao Senhor, são fiéis, estão na comunidade, servindo ao Senhor. Eu disse para eles, para essa pessoa que disse isso para mim, eu falei, não, eu quero ver, enquanto eu não ver meus filhos fazendo isso com os filhos deles, eu sei que eu não fui um bom pai. Eu tenho que ver os meus netos. E vai mais além, eu quero ver os meus bisnetos fazendo isso. Eu só estou com 67 anos, amados. Vocês estão dizendo, puxa, carinha de jovem, né? O pastor Wagner falou. Obrigado aí pela gentileza, viu, irmãos? Obrigado. Mas eu quero ver também a nossa família servindo ao Senhor, buscando realmente, valorizando o discipulado, valorizando o culto doméstico, valorizando a liderança, valorizando a célula. Falando de culto doméstico, quando nós morávamos, nós estávamos aqui ainda na sede, e trabalhando secularmente, nós fazíamos nossos cultos domésticos aos sábados. E era uma dificuldade. O Fernando, a Simone e a Fabiana, o Samu, que era pequenininho. Amados, que dificuldade. Mas a gente não podia abrir mão deste valor. De repente, a Fabiana, ela chutava a perna de um, e a Simone, o pai, ela está chutando a minha perna. Eu falava, Fabiana, tá bom, pai, perdoe. Daqui a pouco chutava a canela, a perna do Fernando, daqui a pouco eu acabei também sendo chutado. Era uma dificuldade, mas a gente perseverava. E um dia nós nos reunimos, eu falei para minha esposa, bem, vamos falar com nossos filhos, a gente sai muito cedo de casa, eles também vão para o trabalho, e nós vamos fazer um culto doméstico de manhã. Todo mundo concordou, e então nós chamamos as meninas que eram maiores e fomos para o quarto do Samuca. Samuel estava lá, deveria ter uns 6 anos aproximadamente. E eu fazia a pergunta para ele, escuta, o que Deus falou com você nessa semana? Você tem um versículo? Ah, tenho. Então tá, legal. Chegou a vez de Samuel, ele falou, eu também tenho um versículo, pai. Eu estava já aprendendo a ler. Disse assim, olha lá em Salmo 4:8. E eu fui olhar, irmãos, estava escrito assim, logo que me deito, pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Pai, na verdade eu quero dormir, pai.
Só o Samuca mesmo para fazer um negócio desse. Mas é gostoso, amados, é maravilhoso quando você tem essas dificuldades, mas você persevera. É um valor que nós não podemos perder, que é esse valor da perseverança. Esta mulher, ela tinha esperança de encontrar esta moeda. Ela tinha esperança, e diz a palavra aqui, que ela não perdeu a esperança. O que ela fez para encontrar esta moeda perdida? Ela acendeu a luz, ela acendeu a candeia, ela jogou luz onde precisava de luz. Muitas vezes, amados, nós precisamos jogar luz aonde não tem luz. Por isso a gente fica tateando muitas vezes, a nossa vida fica emperrada, a gente não cresce, a gente patina, anda para trás como caranguejo, entre aspas, porque a gente não cresce espiritualmente, porque falta jogar luz na nossa vida. E jogando luz, eu lembro da palavra que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Tem que lançar luz. Outra coisa, a mulher varreu a casa. Varrer a casa dá trabalho. Levanta pó. Você tem que remover os móveis. É pesado. E removendo móveis, você vai encontrar muita coisa que você não gostaria. Talvez insetos, sujeira, poeiras. Tem que levantar, tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa. Quando morávamos aqui, nós ousamos um dia abrir a porta da nossa casa para o grupo familiar chamado assim. E o Valmir, pastor Valmir, ele participava do grupo, outros irmãos. Murilo, não sei se está aqui hoje à noite. Mas, amados, era um grupo que no começo era uma dificuldade, mas a gente foi orando, buscando a Deus, confiando no Senhor, e Deus começou a enviar gente, pessoas, e este grupo foi crescendo, que ele não viu. Era um grupo, era um G100, realmente, literalmente, era um grupo de 100. Pastor Osmar teve um dia lá, não era festa, não era aniversário, tinha 120 pessoas, ele falou, louco, que negócio é isso aqui? Mas tinha gente pendurada para todo lado, a sala cheia, a cozinha cheia, os corredores, na lavanderia, a escada, a parte lá de cima que eu havia feito ali, um escritório, e muita gente, mas isso nos custou um preço, amado. Lá um dia eu disse, irmãos, tem alguém que precisa de oração? E uma irmã, já de saudosa memória, ela disse assim, eu quero fazer um pedido de oração. Falei, pois não. Olha, irmãos, eu gostaria que vocês orassem pelo irmão Diniz, pela sua família, porque o meu filho é muito violento, japonês, e meu filho disse que vai matar o irmão Diniz e matar a família dele. Porque a esposa dele havia se convertido, estava em casa, toda a família, veio lá naquele grupo de Nicei, Sansei, não sei, né, em casa lá, era muita gente. O Murilo, a esposa do Murilo, fazia parte desse grupo, né, não sei se ele está aqui hoje, aqui à noite, e o cunhado dele era um japonês violento. Como a esposa havia se convertido, ele não tinha mais razão para espancá-la, então ele me ameaçou de morte. Eu falei, Jesus, quando ela disse isso, eu falei, tá bom, irmãos, vamos ficar então, ore mesmo, vamos fazer vigília, vamos ficar por aqui, né? Que o japonês deve estar muito bravo, né? E um dia, amados, eu estava numa parte, dava para ver a casa dele, ali, eu cumprimentei, falei, tudo bem aí, amigão, joia, legal. E ele não respondeu, ele entrou dentro de sua casa e tal, daqui a pouco ele estava no portão, viu o Fernando era pequeno, devia ter uns 15 anos, o Fernando veio correndo, pai, o japonês está aí fora, pai, o japonês veio aqui para matar a gente, pai. Eu falei, Senhor, a palavra de Deus diz que a gente vai para o matadouro, né? Jesus foi, não abriu a sua boca, Senhor, o que vai acontecer? E eu vi o japonês, estava de bermuda, forte, estava lá, e naquela época, mas nós estávamos vendendo panetone, porque nós havíamos também aceitado o desafio da gente comprar aqui esse prédio, né? Nós adquirimos 1 metro aqui, e a gente estava vendendo panetone para comprar, para pagar aquele desafio.
e tal. E aquele japonês chegou, eu disse assim, pois não, Sérgio, está tudo bem, amigão, vamos entrar, vamos tomar um café. Olha, né? Vamos tomar um café, vamos lá. E ele abaixou a cabeça, eu falei, nossa, que japonês estranho, acho que ele tá pensando no golpe que ele vai dar, né? Eu também fiquei com a porta assim, entreaberta, e olhando para ele, olhando um peixe, um olho no peixe, outro no gato, né? E, de repente, ele levanta a cabeça e fala, o senhor tem um panetone para me vender? Ah, dá licença. Eu não tenho... Aí eu fiquei bravo, amado, no espírito. Eu não tenho panetone para te vender. Eu tenho panetone para te dar, rapaz. Eu estou esperando ser morto, o camarada vem pedir para eu vender um panetone para ele. Eu tenho um panetone para te dar, mas eu quero comprar, mas eu quero te dar, mas eu quero... Não vou deixar o japonês, tá bom, amanhã eu te levo 2 panetones na sua casa. Eu vou te dar um, você paga o outro. E fui na casa deles, amados, aí realmente falando com eles, orando por eles, o diabo pegou os 2 lá. Ficaram endemoniados, e foi uma luta, mas graças a Deus a gente teve a vitória. Quando foi na quinta-feira, estava lá o japonês, trazendo os seus filhinhos, a família, tinha 11 pessoas da família, todas ali, servindo ao Senhor, e dessas famílias, várias famílias estão aqui, estão servindo ao Senhor, graças a Deus por isso, amados. Vitória, esperança, eu tinha esperança realmente que aquela família seria salva, e aquela família, lá nós batizamos, logo no primeiro batismo que teve, nós batizamos 5 pessoas só da família, e foi uma grande bênção. Amém, amados? Esta mulher, o que ela fez? Ela removeu os móveis, trabalho. Muitas pessoas não querem ter trabalho. Muitas pessoas olham, chegam lá em Guarulhos, olha que beleza, olha isso aqui. Ou chegam aqui, olha aqui, nossa, que beleza, olha o grupo lá está crescendo, olha. Mas não quer ter trabalho, não trabalha. Não move uma palha, não é capaz de orar, não é capaz de chorar com as pessoas, não é capaz de discipular, não é capaz de sentar com as pessoas, de ouvir as pessoas. Amados, há muitas coisas que estão por trás desses móveis que precisam ser removidos na nossa vida. E nesta noite, o Senhor quer realmente que você resgate esses valores, alguns valores que você perdeu. Do respeito, da dignidade, do amor, do serviço, da admiração, da doçura. Deus quer restaurar, resgatar esses valores na sua vida. Esta mulher, então, ela trabalha. Outra coisa que ela fez, ela buscou com diligência, com cautela. Ela foi persistente, ela não desistiu. Estou lembrado que lá, quando nós iniciamos, lá em Guarulhos, nós estávamos aqui, foi no finalzinho de 94, nós saímos para 2 dias de jejum e oração, pastor Carlos Alberto e toda a liderança, nós fomos lá para Igaratá, e voltando de lá, passando por Guarulhos, eu amei aquela cidade. Amei a cidade de Guarulhos. E era uma cidade de dormitório, não tinha nada, não tinha cinema, não tinha shopping, não tinha nada, parte de gastronomia zero, não tinha nada. Eu amei aquela cidade. Eu cheguei, falei com o pastor Carlos Alberto, falei com a minha esposa, falei com o pastor Carlos Alberto, que eu gostaria de iniciar um grupo lá às quartas-feiras. E ele me abençoou, autorizou, e descobri uma família que morava aqui, morava em Guarulhos, estava aqui na sede, falamos com essa família e começamos, amados. Começamos na casa dessa família às quartas-feiras, e quinta-feira nós tínhamos em casa. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Se a sua célula não está indo bem, preste atenção, pelo menos a minha experiência, eu louvo a Deus por isso, por causa da convicção. Se não está bem, persevere, não desista, não entregue a sua célula. Não desista nunca daquilo que Deus chamou. Você tem convicção, vá em frente, seja diligente, seja perseverante, seja persistente. E esta célula, quando nós começamos com 4 casais conosco em uma sala. E fomos trabalhando, fomos cuidando, discipulando, fomos assistindo, abençoando, e depois de 2 meses não cabia mais na sala, fomos para a garagem. Tiveram alguns dias assim muito difíceis,
A gente saía de São Paulo, daqui, a gente morava próximo ao shopping da Aricanduva, eu tinha que pegar um irmão na Vila Formosa que me ajudava a ir, voltar e tal, são 66 quilômetros eu rodava. Eu chegava lá, o grupo às vezes estava tão pequeno, tinha 17 pessoas, daqui a pouco tinha 5. Um dia lá o anfitrião disse assim, olha, sabe, irmão Diniz, pastor Diniz, eu preciso sair passear com a minha esposa, e me ligou, o senhor enfia a mão debaixo da garagem, pega a chave, faz da reunião e tal. Gente, era a situação, eu sentia que o anfitrião não estava querendo, era motivo de qualquer pastor, qualquer líder colocar a viola no saco e ir embora, entre aspas. Mas nós perseveramos. E eu não perguntava para ele, porque se eu perguntasse para ele, eu corria um risco muito sério de dizer, não quero mais o grupo. E ficamos, amados. Depois de um ano, nós alugamos um prédio, e fomos para lá, aproximadamente umas 40, 50 pessoas. Depois de 3 anos, nós saímos de lá, já compramos aquela área onde nós estamos ali, do lado do próximo ao shopping de Guarulhos. E pela misericórdia e graça, simplesmente graça de Deus, que é um favor imerecido, pela misericórdia que Deus não dá o que a gente merece o inferno, mas Deus tem misericórdia, ama de coração, amor fraternal. Deus, Ele foi honrando esse trabalho, honrando esse ministério, e pela misericórdia, hoje nós estamos, além de Guarulhos, nós abrimos mais 6 comunidades, né? Uma no bairro lá de São João, está aproximadamente com umas 400 pessoas, Bom Sucesso, e Macaé, Rio de Janeiro, Campinas, pastor Denilson, Arujá, está lá com o Nestor, e agora, recentemente, Caraguatatuba. Tudo pela graça e misericórdia do Pai, não há mérito nenhum humano, nós não fizemos nada para que isso acontecesse, simplesmente nós esperamos no Senhor, nós cremos, nós temos a esperança, esse Deus de esperança nos enche de esperança. Isso não é uma prerrogativa nossa, isso pode acontecer com você, com a sua família, aquilo que você espera, aquilo que você está esperando, Deus vai realmente realizar todos os seus sonhos e projetos. Basta você crer, basta você perseverar, basta você não desistir, basta você amar as pessoas. Como disse o nosso pastor, que quem ama coisa não ama pessoas, mas nós amamos pessoas, usamos coisas, mas amamos pessoas. Amém, gente? Amém, pessoal? Uma outra coisa que essa mulher fez, ela achando a dracma, o que ela faz? Ela convoca as amigas. Ela convoca as amigas e ela diz, achei a dracma que eu tinha perdido. Ela não colocou culpa na sogra, ela não colocou culpa no marido, na esposa, no tio, no governo, no meio ambiente, mas não, eu tinha perdido. Quando nós reconhecemos que nós, amados, somos nós os problemas, já é um grande começo para o Senhor começar a realizar em nós uma grande obra. Nesta noite, reconheça a sua fragilidade. Reconheça que você perdeu algum valor e precisa ser resgatado. Você ouvindo esta palavra, tome posse da palavra. Tome posse da palavra de Deus na sua vida. Tome posse das promessas de Deus. São 8.000 promessas que estão à nossa disposição, amados. Tome posse dessas promessas. Deus vai realizar grandes coisas na sua vida. Em nome de Jesus, já tem feito isso, mas vai fazer muito mais ainda. Eu quero ler o último texto, que está lá em Romanos, capítulo 5, a partir do versículo de número 1, que diz o seguinte: hoje nós podemos dar graças ao Senhor, porque nós temos paz com Deus. Versículo 1 diz assim, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da sua glória.
E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência produz a experiência, que fala do caráter, e a experiência produz a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém, amados? Quando nós temos essa experiência, a paciência produz a experiência, produz o caráter, e o caráter te traz esperança, me traz à memória aquilo que me traz a esperança. Você não pode perder a esperança. Deus está contigo, o Senhor é vivo, o Senhor é real. O túmulo de Jesus está vazio porque Ele está aqui, e nesta noite Ele quer te abençoar. Não perca a esperança. O que é que precisa ser resgatado na sua vida? Qual é a moeda, qual é o valor que você perdeu? Valor não tem preço, se tiver preço não é valor, mas qual é o valor, aquilo que é valor para você que você perdeu? Resgate esse valor, busque este valor. Deixa eu dizer uma coisa, mais um testemunho. Nós morávamos aqui, nós ainda em São Paulo, estávamos na sede. Eu havia comprado uma Paraty, teto solar, um carro bonito, lindo. Na época, era uma Paraty. Falar isso hoje, né? A pessoa não tem assim, a noção, a dimensão do que eu estou dizendo. Mas era um carro que eu havia juntado umas economias e a gente conseguiu comprar. Não tinha colocado no seguro. Roubaram lá da minha garagem o carro. Levaram de manhã, eu acordei, o carro não estava na garagem. Fazia poucos dias que eu havia comprado. Terminei de pagar o carro e eu comecei a procurá-lo, ia nas delegacias e falando com um, com outro, e sem esperança, mas eu não tinha perdido a esperança. E um dia eu estava orando, falei: Senhor, Tu que és um Deus que sabe todas as coisas, Tu que és onisciente, Tu tens senso de todas as coisas, Tu sabes onde esse carro está. E eu creio que este carro não foi depenado, não foi desmontado, não foi vendido, foi levado para outro país, para outro lugar. Esse carro está por aqui. Eu tinha essa esperança, amados. E buscando a Deus, aí eu abri a palavra de Deus no livro de Jeremias, estava lendo, anote aí, Jeremias 23, versículos 23 e 24, diz assim, e aquilo falou muito ao meu coração: sou eu, Deus apenas de perto e não de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijo que eu não veja, diz o Senhor, porque sou eu que preencho o céu e sou eu que preencho a terra. Quando Deus falou comigo, amados, eu me emocionei e eu falei: Senhor, amém. Então eu confio no Senhor, vou esperar. Cheguei na minha casa, falei para minha esposa: bem, eu não vou mais me estressar, não vou mais procurar, eu vou só confiar. Deus falou comigo, mostrei a palavra de Deus para ela, vamos aguardar. Lá um dia, amados, não muitos dias depois, recebo uma ligação da CNVR, que é Cadastro Nacional de Veículos Roubados. Eu nem sei quem é que colocou lá, mas dizendo para mim que o carro estava lá na delegacia de Itaquaquecetuba, estava lá. Eu chamei o irmão Leite, que vocês conhecem, ele foi comigo. Na época ele trabalhava diretor na FEBEM, e ele foi comigo. Cheguei lá, o carro estava limpo, bonito, amado. Estava numa garagem. Tinha um pequeno defeito no banco do carro, um pequeno furo, e eu olhei, cadê? Eles colocaram bancos novos, reclinados. Eu falei: meu Deus. Pegando este carro, depois de uns 15 dias, eu resolvi vender este carro. Deus mostrou tudo. Deus é maravilhoso, ninguém consegue esconder nada do Senhor.
Eu fui até uma agência próxima da minha casa, um rapaz ficou muito preocupado, e dizendo assim, olha, aqui não tem nenhum carro para o senhor, não tem nenhum carro que eu possa vender para o senhor, mas eu tenho um amigo que gostaria de comprar um carro como este. E me levou numa outra agência, uma distância aproximadamente uns 3, 4 quilômetros. Eu não estava entendendo aquilo, ele não queria me vender carro naquela loja. Eu fui para casa, mas não me dei conta. E ele me ofereceu um dinheiro, eu acabei não pegando, mas passados uns dias eu falei, bem, vamos fazer o seguinte, vamos vender, vou comprar um carro de um valor até menor, e vou reformar aqui a minha casa, precisamos de um recurso aqui, a gente pega um valor menor. E eu fui na mesma agência, mano. Aquela pessoa que havia me atendido não estava. E essa pessoa que havia me atendido disse para mim assim, olha, eu comecei a olhar para um carro que estava ali, ele disse assim, não, esse carro aqui, o senhor nem olha, porque esse carro já foi roubado. Eu falei, não quero saber de carro roubado. Voltando, este rapaz não estava mais lá. E aí, eu comecei a olhar os carros, veio o dono da agência, e aí eu entrei naquele carro, naquele Passat verde. Eu falei, eu troco o carro, ainda me sobra um dinheirinho. Aí eu vi os meus bancos da Paraty naquele carro. Esconder-se é alguém, é esconderijo, que eu não veja. Que eu não veja, diz o Senhor, eu não sou Deus, não de perto, de longe. Pastor Wagner. Eu me assustei, eu li, mas são os meus bancos. Chamei aquele rapaz e falei assim, amigão, faz só um pouquinho. Esses bancos aqui são meus, tá? Não pode. Pode. Esse carro seu já foi roubado. Eu sabia, porque o rapaz já tinha me falado. E o meu carro também já foi roubado. Os bancos que estão na Paraty são deste carro. E esses bancos são os meus bancos. O cara queria desmaiar, ele ficou tudo gaguejando, ficou branco, amarelo, saiu para lá. Eu deixei para lá, fui embora. No outro dia, aquele carro não estava lá. Depois de 2 meses, virou uma bicicletaria, aquela agência, estava lá há tanto tempo. Esse é o Deus que eu creio. Esse é o Deus que eu prego, amados. Se eu pudesse ficar aqui a noite toda, eu teria muitas experiências para contar, mas não é o momento. Eu vou me encerrar, mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Confie no Senhor. Espere no Senhor. Espere no Senhor. Admita que há valores perdidos que precisa ser resgatado. Como é que está a sua vida com Deus? Quanto tempo você gasta com Deus? Não estou falando o tempo só cronológico, o tempo de qualidade. Você leu a palavra de Deus hoje? Como é que você trata o Senhor? Sua família, sua esposa, seus filhos, seus pais, como eles estão? Eu gostaria de orar, fazer uma oração por todos aqueles que querem, que sabem que perdeu um valor e querem recuperar este valor nesta noite. O valor da doçura, da dignidade, aquele desejo de ir à célula, acabou o desejo, aquela admiração pelo seu líder, pelo seu pastor, acabou isto. Busque o Senhor. Pediu o Senhor, pede e você vai encontrar, bate e você vai achar. A mulher disse, achei. E esta mulher, amados, ela já estava feliz com o que ela tinha, mas ela ficou mais feliz quando ela encontrou aquela dracma perdida, aquele valor perdido. Você vai ficar muito feliz quando você encontrar. Você vai chamar, não tem festa como quando a gente perde, mas tem festa quando acha. E você vai achar, e você vai fazer como aquela mulher. Você não vai ficar com a bênção só para você, mas você vai levar para suas vizinhas e amigas. As pessoas precisam conhecer Jesus. As pessoas precisam ouvir o seu testemunho do que Deus tem feito na sua vida. Pastor, mas eu não sei pregar, mas você sabe testemunhar do que Jesus fez na sua vida. As pessoas precisam saber.
Amém, amados? Quero orar, antes, porém, eu quero orar por aquelas pessoas que ainda não têm uma experiência. Se você tem valores perdidos, talvez existem valores que foram perdidos, mas você não tem consciência disto. Que foi quando perdemos isso em Adão. Eu quero orar por você, para que nesta noite, a exemplo de Nicodemos, que para ele não tinha perdido nenhum valor, ele era um homem religioso, mas ele havia perdido um valor, que é o valor do novo coração, da experiência com Cristo, de um conhecimento não intelectual, não religioso, mas um conhecimento experimental. Nicodemos precisava deste novo nascimento, desse novo coração. Como nós ouvimos hoje, que o Deus de esperança vos enche de esperança no poder do Espírito Santo. Vimos através do Davi, que falou que Deus não pode, você não pode colocar um remendo novo em pano velho, por causa da fermentação, da dilatação, vai romper ambos, vão perder ambos. O Senhor quer encher você do seu Espírito Santo, da sua vida no poder do Espírito Santo, mas você precisa ganhar um novo coração, nascer de novo, crer que você morreu com Cristo Jesus, mas quando Ele ressuscitou, você também ressuscitou com Ele, ganhou um novo coração. Não basta ser religioso, não basta ir à igreja, tudo isso é importante, ir à igreja, ir aos GCs, mas se não tiver um novo coração, amados, você não vai conseguir resgatar valores nenhum. Vamos fechar nossos olhos.